Olá, queridos amigos e amigas, que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Ademir Pereira, pastor e coordenador da Escola de Teologia João Ribe Palharim. Estamos aqui trazendo para você mais uma aula do nível Master e hoje a aula de número 46, a disciplina sobre os Evangelhos. Hoje teremos uma aula sobre o Sermão da Montanha, uma das mensagens mais profundas e esclarecedoras do Senhor Jesus. Tenho certeza que você vai gostar muito desta aula que teremos hoje. Antes de qualquer coisa, eu quero te dar as boas-vindas a você que é novo por aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E é muito importante que você clique no gostei. Olha, eu quero pedir, clica no gostei, fortalece aí o nosso trabalho aqui no YouTube. Antes de qualquer coisa, nós vamos fazer uma oração, vamos pedir a graça do Espírito Santo para que Ele venha nos ensinar, nos esclarecer, nos revelar a sua poderosa palavra. Falemos com Deus agora. Senhor nosso Deus e Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso, Deus amado, Pai bendito, nesse momento eu quero lhe pedir a tua graça, a tua sabedoria, a revelação do teu Santo Espírito, ó Pai, para que nós possamos ter uma aula proveitosa, uma aula reveladora. Ó Deus, quem está comigo através desta aula agora quer conhecer mais e mais a tua palavra, quer conhecer mais e mais os teus evangelhos. Então eu te peço, meu Deus, que da mesma forma que o Senhor capacitou homens para escrever a tua palavra que chegou até nós, que esse mesmo Espírito Santo venha me capacitar agora para explicar esta palavra e capacitar a quem me assiste para entender o que está sendo explicado. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Vamos então para a nossa aula de hoje. Como sempre, você vai precisar ter nas suas mãos a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos ficar aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que é ali onde está o relato do Sermão da Montanha. Então você já pode pegar a tua Bíblia, abri-la comigo em Mateus, capítulo de número 5. É lógico que ao longo da aula nós também iremos passear por outras referências bíblicas. Você também irá precisar de uma apostila fornecida pela Escola de Teologia João Ribe Palharim. Essa apostila pode ser retirada gratuitamente em uma de nossas unidades ou você pode recebê-la no formato digital, como eu estou aqui com o formato digital no meu computador, você pode também tê-la aí no seu computador, no seu celular, para facilitar a sua leitura, o seu estudo. Se você optar pela versão digital, então você manda uma mensagem para o nosso WhatsApp e você vai solicitar a aula de número 46 do nível Master, os Evangelhos, o Sermão da Montanha. E alguém da nossa equipe vai te responder, lhe enviando esse PDF com esta aula anexada. Então vamos lá? Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus fez a seguinte declaração: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Vamos à apostila. Dentre os acontecimentos mais conhecidos do Novo Testamento, o Sermão da Montanha, sem dúvida, é um dos momentos em que mais vemos Jesus usando o verbo, usando a palavra para ensinar aos seus ouvintes. Sabemos que Jesus ensinou de várias formas. Os seus milagres ensinavam. As suas atitudes do dia a dia ensinavam. O seu estilo de vida ensinava. Mas aqui no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus se assenta como um mestre e faz aqui um ensinamento profundo na palavra.
Aqui em Mateus 5 não temos milagres, não temos atos sobrenaturais. O que temos aqui é o Senhor Jesus sentando e ensinando aos seus discípulos. Vamos ler aqui mais na apostila. Se analisarmos os evangelhos, perceberemos que os evangelistas registraram mais milagres, curas, libertação e etc., do que mensagens do Senhor Jesus. É realmente uma conclusão a você se fazer. O evangelho tem muito mais relatos de milagre do que relatos de pregações de Jesus. Por isso que o Sermão da Montanha é uma das maiores fontes de ensinamento que podemos ter através do Novo Testamento. E você talvez está pensando, pastor, mas por quê? Por que o Evangelho tem mais relatos de milagres do que de mensagens do Senhor Jesus? Você há de convir comigo que cada um dos evangelistas tinha um propósito. Mateus escreveu para um público, Marcos para outro, Lucas para outro, João para outro. E o que eles queriam com esses relatos? Convencer as pessoas de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Filho de Deus. E o próprio Jesus havia dito que se as pessoas não virem sinais e prodígios, de maneira nenhuma elas creriam. O diferencial do ministério de Jesus foi exatamente os milagres, porque ensinar, isso os fariseus faziam todos os sábados nas sinagogas. Jesus então precisava se destacar, não apenas ensinando, mas fazendo milagres que ninguém nunca havia feito. Por isso que os evangelhos dão mais evidência aos milagres do que as pregações do Senhor Jesus. O que não quer dizer que Jesus pregava pouco. Os milagres sempre aconteciam após as pregações de Jesus, ou às vezes antes, mas sempre que há um milagre, você pode ter certeza que há também ali uma pregação feita por Jesus antes ou depois daquele fato sobrenatural. Apesar de serem poucos, os registros que temos das palavras de Jesus já são suficientes para entendermos que ele verdadeiramente veio para trazer um novo ensino. E é exatamente isso que o Sermão da Montanha aborda. O Sermão da Montanha foi ministrado para quem? Mais à frente você vai ver essa resposta na própria apostila. Mas eu já vou lhe dizer antecipadamente que o Sermão da Montanha foi destinado, foi ministrado para os discípulos de Jesus. Nesse momento que Jesus está numa montanha, num alto monte, por que ele está no monte? Porque era um lugar onde ele conseguia ter um pouco mais de privacidade. Subir um monte não é fácil. O monte é um lugar ermo, é um lugar difícil de ajuntar gente. É difícil você levar muita gente para cima de um monte. Então Jesus subiu a montanha com aqueles discípulos e enquanto lá embaixo em Jerusalém a cidade estava super movimentada e todo mundo andando para lá e para cá, Jesus estava lá em cima, num lugar calmo, tranquilo, à vontade, para discipular, para ensinar os seus discípulos. Então já fique com essa informação. O Sermão da Montanha foi ministrado não para uma multidão, mas para os discípulos de Jesus. Jesus não veio quebrar a lei, mas veio cumpri-la e nos ensinar a fazer o mesmo com os maiores cuidados. Aí nós vamos ver agora comentários do livro O Evangelho Reunido. Se você ainda não tem o livro O Evangelho Reunido, você precisa ter esse livro. Olha, você está perdendo tempo de ainda não ter adquirido o seu livro O Evangelho Reunido. Porque se tratando da vida de Jesus, eu digo a você, não tem uma obra mais esclarecedora do que o Evangelho Reunido. E olha que eu tenho muito material de estudo, tenho várias enciclopédias e comentários bíblicos e tudo mais. Mas se tratando da vida de Jesus, a minha pesquisa vai sempre lá, no Evangelho Reunido, porque eu sempre tenho respostas do que quero saber. Então, se você
ainda não tem o Evangelho reunido, no final da aula eu vou lhe dizer como você irá fazer para adquirir o seu. Mas aqui na apostila nós temos trechos deste livro tão bom. Não vim destruir a lei, mas cumprir. A lei e os profetas contêm tantas exigências que nenhum ser humano nunca conseguiu cumpri-las. Se você pensa que são apenas 10 mandamentos, não. Os 10 mandamentos, eles são um símbolo. O número 10 na Bíblia representa a totalidade. Quando a gente fala em 10 na Bíblia, estamos falando numa linguagem metafórica. Não é que são apenas 10 mandamentos. Não. Se você ler o Êxodo, o Levítico, então, Números, você vai ver que são centenas de mandamentos. Muitos mesmo. Agora, é claro, se você conseguir guardar pelo menos os 10, muito provavelmente você guardará os outros. O problema é que ninguém conseguiu. Os mandamentos não deram ao ser humano a oportunidade da salvação, porque ninguém conseguiu cumpri-los na sua totalidade. E Deus assim fez para que as pessoas se conscientizassem da incapacidade humana de cumprir a lei, a incapacidade humana de fazer jus à salvação. Deus fez questão de mostrar para a humanidade que ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou salvo porque eu mereci, eu sou salvo porque eu sou uma pessoa que fez por merecer. Ninguém vai poder dizer isso. Todos nós que seremos salvos, estaremos um dia na glória, batendo no peito e dizendo: eu não merecia estar aqui, eu não merecia ter sido salvo, mas Ele me amou primeiro, Ele me resgatou, Ele me lavou com o seu sangue e aqui estou eu. O próprio Senhor Jesus disse um dia, está lá em João 7,19, não vos deu Moisés a lei? No entanto, nenhum de vós cumpre a lei. E é claro que quando Jesus fala em cumprir, é cumprir na totalidade. Porque, vamos dar um exemplo aqui, os 10 mandamentos, um deles diz, não matarás. É difícil você deixar de matar alguém? Não, não é difícil, é uma coisa fácil, né? Cumprir o mandamento, não matarás, é fácil. Você talvez diga: pastor, eu nunca matei ninguém. É fácil cumprir o mandamento que diz, não furtarás. Você também vai dizer, nunca matei, nunca roubei. Não é assim que muita gente fala? Mas e aquela parte que diz, não dirás falso testemunho? O que é um falso testemunho? É uma mentira. E aí? Você tem coragem de abrir a boca para dizer que nunca mentiu? E se você abrir a boca para dizer que nunca mentiu, eu vou ter que lhe dizer que você acabou de contar uma mentira. Percebeu só? Você consegue cumprir um aqui, mas outro ali escapa. E na lei mosaica ficava claro que se uma pessoa escorregasse em um pedacinho da lei, escorregou na lei completa. Então é por isso que Jesus disse, ninguém cumpre a lei. Um só J ou um só tio. O que Jesus quis dizer quando ele falou essa frase? Iota é uma letra do alfabeto grego, equivalente ao Yod, do alfabeto hebraico-aramaico, e equivalente ao I e ao J do nosso alfabeto. Como o Iota ou Yod é a menor letra do alfabeto hebraico, Jesus usou-a para afirmar que tudo que está escrito na palavra, inclusive as mínimas coisas, seriam cumpridas. Então ele pegou a menorzinha letra do alfabeto e falou, nenhum iota vai passar, nenhuma mínima palavrinha, uma mínima letrinha vai passar, tudo vai se cumprir. Na cruz, antes de dar o último suspiro, Jesus disse, está consumado, João 19:30. Quando ele disse está consumado, foi o mesmo que dizer está cumprido, ele foi até o final. Jesus disse coisas na cruz que a gente fica pensando, por que ele disse isso, né? Por quê? Jesus sabia tudo que iria acontecer, mas ele disse, por exemplo, tenho sede.
Ele sabia que não iriam lhe dar água. Ele sabia que iriam lhe dar vinagre a beber. Mas por que ele disse, tenho sede, mesmo sabendo que não lhe dariam água? Porque havia uma profecia que dizia que lhe dariam vinagre a beber. Então ele fez isso para cumprir a lei. Quando ele cumpriu absolutamente tudo, ele declarou isso: está consumado, está cumprido. Então o Senhor Jesus foi o único que cumpriu até as mínimas coisas da lei. Jesus disse assim, olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, o que ele quis dizer com isso? Os escribas e fariseus eram considerados pelo povo como os mais justos da terra. Eram rigorosíssimos na observação da Torá. Logo, devemos ter maiores cuidados, porque antigamente, para um homem cometer adultério, ele precisaria se deitar com outra mulher e assim o adultério seria confirmado. Porém, no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus disse que só o fato do homem atentar para cobiçar a mulher do próximo já cometeu adultério em seu coração com aquela mulher. Presta atenção, hein? Na lei mosaica dizia que o adultério só acontecia quando houvesse a consumação do ato sexual. E a punição para o adultério só aconteceria se houvesse flagrante, se houvessem testemunhas. Caso contrário, alguém podia até desconfiar, mas ninguém podia punir. Olha como a coisa mudou na era da graça. Interessante que tem gente que diz que a graça é moleza, que dura mesmo era lei. Pois é, você que pensa isso, presta atenção. Na era da lei, tinha que ir para a cama, tinha que ir para o ato. Na época da graça, basta a cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos já nos faz pecar. Haverão pessoas que nunca irão para a cama com alguém que não é seu marido e sua esposa, mas mesmo assim vão ter que responder diante de Deus pelo pecado do adultério. O adultério que se dá pelos olhos, o adultério que se dá pela mente. Esse é um dos exemplos que a gente pode extrair de dentro desta mensagem de Jesus. Se você ler Mateus 5, 6 e 7, você vai ver Jesus fazendo essa pregação, uma pregação longa, cheia de detalhes. Então, Jesus falou, vocês acham que os escribas e fariseus são rigorosos em cumprir a lei? Então fiquem sabendo que vocês vão ter que ser mais santos do que eles, se quiserem entrar no reino dos céus. Vocês vão ter que ser mais rigorosos na obediência do que esses homens que vocês consideram como referência de santidade. Não adulterarás. Aí Jesus citou a Torá, Êxodo 20, verso 14, não adulterarás. E ele diz, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vamos ver o comentário do pastor João Henrique Palharim a respeito disso. Na Torá, o adultério só era possível se existisse conjunção carnal. E a condenação dos adúlteros somente se dava mediante flagrante com o depoimento de duas testemunhas. Deuteronômio 19, 15 mostra como é que funcionava na época de Moisés. Vamos lá? Deuteronômio 19, 15. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Então vamos dar um exemplo aqui, já que o assunto é adultério. Não adiantava a mulher do homem que a traiu chegar para o sacerdote e dizer, ô sacerdote, eu vou me separar porque o meu marido me traiu. O sacerdote ia dizer, cadê as 2 testemunhas? Não, eu sei, eu vi, eu estava lá, eu descobri, eu peguei. Tá, mas cadê a outra testemunha? Não tem outra testemunha? Não tem ninguém não, só eu que vi. Então, infelizmente, não tem como condenar, porque só podemos julgar um caso que tem 2 ou mais testemunhas. Então, olha, era difícil alguém ser punido com adultério, porque vamos combinar que quem age
na ilegalidade, geralmente faz isso às escuras. Quem adultera, geralmente oculta isso. Uma pessoa que pretende adulterar, ela vai escolher um lugar, ela vai escolher o dia, ela vai escolher a hora, ela vai escolher a maneira, tudo para que ela não seja descoberta. E você acha que esse pensamento só existe hoje? Claro que não, sempre existiu. Então era muito difícil você conseguir pegar alguém no flagrante do adultério e ainda por cima ter duas testemunhas. Então punir alguém pelo adultério no Antigo Testamento era difícil, compreende? Agora olha como é que a coisa mudou. Jesus está mostrando com este exemplo que se no tempo da lei já era difícil merecer alguém a salvação, agora no tempo da graça isso se tornou verdadeiramente impossível. Quando Pedro perguntou a Jesus: Senhor, então quem poderá salvar-se? Jesus, fixando os olhos nele, respondeu: aos homens é isso impossível, ou seja, ninguém consegue se salvar por conta própria. Aos homens é isso impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. O que Jesus disse que é impossível? Não fuja do contexto. A gente gosta de pegar esse versículo de forma isolada para falar que os nossos problemas são impossíveis para nós, mas são possíveis para Deus. Amém. Alguém que faz esse tipo de aplicação do versículo, tudo bem, não estou criticando. O que eu estou querendo dizer é que o contexto em que Jesus disse foi o contexto de quem poderá se salvar, já que é tão difícil assim. E Jesus falou que é impossível. Ao ser humano se salvar, é impossível. A única chance de salvação que o ser humano tem é através da graça, através do perdão de Deus. Portanto, para quem quer escapar do juízo, no qual fatalmente será condenado ao fogo do inferno, resta depender do único meio possível oferecido pelo próprio Deus. E que meio é esse? Qual é o único meio que Deus criou para salvar a humanidade? É Jesus Cristo. João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha a aplicação do verbo ter. Tem. Jesus não falou assim: quem crê em mim, quem ouve a minha palavra, terá no futuro a vida eterna. Tem agora, é no presente. Há um conceito errado sobre a vida eterna, porque tem muita gente que pensa que a vida eterna vai começar depois da morte física. Ou seja, enquanto eu estou vivendo aqui, nesse corpo de carne e ossos, eu estou vivendo a vida humana, natural, né? Quando eu morrer, aí começa a vida eterna. Não, você está enganado. A vida eterna começa quando? Quando eu me entrego a Jesus, quando eu sou batizado nas águas, quando eu decido viver na presença de Deus, quando eu me torno nova criatura. Aí começou a vida eterna. E essa vida eterna que começa aqui na terra, quando eu me entrego a Jesus, como já diz o nome, é eterna. Eu posso morrer fisicamente, eu vou continuar desfrutando desta vida eterna que o Senhor tem para nós. Aos seres humanos que desejam a vida eterna e reconhecem a impossibilidade de cumprir a lei, seja a velha ou a nova, resta somente a possibilidade de crer em Jesus e depender totalmente do seu favor. Aliás, esta é a teologia do tempo da graça: receber a salvação sem merecer, como um favor de Deus. O problema de algumas religiões é porque elas não entendem a graça, não aceitam a graça, querem burocratizar a graça, querem tornar difícil o que Deus facilitou. Escute, não complique o que Deus facilitou. Um cantor escreveu uma canção que diz: é fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. E de fato, viver em paz com Deus é fácil. É receber Jesus, entender que Ele nos perdoou, entender que o sangue dele nos purifica de todo pecado e viver em paz. Agora, se eu quiser viver
tentando provar para Deus, e provar para mim, e provar para o mundo, e provar para o diabo que eu mereço a salvação, eu vou gastar minha vida inteira tentando provar algo que eu não sou capaz de provar. Na página 109 do livro Evangelho Reunido, encontramos o Sermão da Montanha na forma cronológica que ele poderia ter sido ministrado, já que apenas Mateus e Lucas registraram tal evento. Eu já expliquei para você o que o pastor João Ribe Palharim fez. O pastor João Ribe Palharim, ele pegou Mateus, Marcos, Lucas e João, misturou os 4 evangelhos. Eu brinco dizendo que ele botou tudo dentro do liquidificador e bateu, sabe? Misturou os 4 evangelhos. E ele conseguiu colocar os diálogos, os milagres, as pregações de Jesus completamente sincronizados aqui, ó, um encaixando no outro. Então, quando eu leio o Sermão da Montanha em Mateus, eu leio de um jeito. Quando eu leio o Sermão da Montanha em Lucas, eu leio de outro jeito. Quando eu leio o Sermão da Montanha no Evangelho Reunido, eu estou lendo Mateus e Lucas juntos, ao mesmo tempo, completos. Então, é por isso que esse livro é diferenciado. Aí eu li isso em ordem cronológica, eu li a informação completa e eu ainda tenho as notas explicativas do pastor João Ribe Palharim. Você precisa ter esse livro, viu? No Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 20, nós aprendemos que o Sermão da Montanha não foi uma mensagem direcionada àquela multidão, mas apenas aos discípulos. Vamos abrir, por favor, Lucas, capítulo 6, versículo 20. Ache, por favor. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então veja, bem-aventurados vós, os pobres. E ele falou isso levantando os olhos para os seus discípulos. Então fica claro aqui que o público-alvo era os discípulos. A apostila ainda me faz uma reflexão interessante. Seria contraditório Jesus falar: bem-aventurados vós os pobres, sabendo que ali naquela multidão havia pobre, rico, autoridade, escravo, enfim, todo tipo de pessoa e classe social. Se Jesus estivesse pregando para a multidão, ele não poderia se referir à multidão de uma forma tão direta: vós os pobres, porque ele não sabia quem eram as pessoas que estavam ali, quais eram as condições de cada um. Assim como o pastor que prega no altar, ele tem que se dirigir à igreja no coletivo e não no individual. Porque eu estou vendo todo mundo diante dos meus olhos, todos que estão na igreja eu estou vendo diante dos meus olhos, mas eu não consigo saber qual é a realidade de um e qual é a realidade de outro. Na mesma igreja onde você tem um aposentado, você tem um empresário. Na mesma igreja onde você tem uma pessoa semi-analfabeta, você tem uma pessoa pós-graduada. E essa é a graça do corpo de Cristo. É porque mesmo com as nossas diferenças, nós somos apenas um em Jesus. Bendito seja Deus. Então aqui fica claro que Jesus estava falando para os discípulos. Mas os discípulos de Jesus eram pobres. Por que eu sei que eles eram pobres? Por terem abandonado tudo para seguirem ao Senhor. Então é essa pobreza da qual Jesus se refere. E quando Jesus estava falando desta renúncia dos discípulos, ele fez a seguinte explicação. Ele disse que todo aquele que renuncia a tudo que tem, por amor de Cristo, por amor do Evangelho, receberá 100 vezes tanto já neste tempo. E sobre essa frase de Jesus, explica o pastor João Ribe Palharim: Deus não se limita a recompensar somente no futuro. Jesus prometeu
que aqui mesmo nesta vida tudo será retribuído 100 vezes mais. Você não deve ficar achando que a tua recompensa será só no céu. Haverá recompensa no céu? Com certeza, é óbvio que sim. Mas não é só lá no céu. Aqui na terra você irá colher aquilo que está fazendo de bom em prol da obra de Deus, do reino de Deus, dos profetas de Deus. Porém, isso não é automático. Não basta apenas dar para ter o direito de receber 100 vezes tanto. O segredo para que essa palavra se cumpra está em fazer tudo por amor de mim e do Evangelho. Você tem que pegar essa visão. Não é uma moeda de troca, não é um toma lá da cá. Não. É fazer por amor de Cristo e por amor do Evangelho. Se a pessoa faz as coisas para Deus por pura ganância, então ela está achando que a obra de Deus é uma bolsa de valores, que ela está investindo ações, está comprando ações. Não, não é assim que funciona. Tem que ser com a motivação correta. É exatamente por isso que há pessoas que têm decepções em algumas igrejas. Há igrejas que são tímidas em ensinar o povo a ofertar, e há outras igrejas que são super ousadas nesse assunto e vão a fundo, a ponto de dizer para a pessoa doar o que tem até o que não tem. Pois bem, não estou aqui criticando essa ou aquela postura. O que eu estou querendo dizer é que há pessoas que fazem e se decepcionam. E aí elas ficam pensando, mas não funciona. Não funciona porque eu fiz e não recebi recompensa alguma. Pois é, o problema é que muitas vezes a pessoa faz com a motivação errada. A motivação para você fazer algo em prol do reino de Deus tem que ser por amor a Jesus e por amor ao Evangelho. Se a pessoa faz algo na igreja tentando agradar o pastor, está perdendo tempo. Porque do pastor, o máximo que ela vai receber é: Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Olha, você está sendo uma bênção para esta igreja. É isso aí. Vai receber o que mais do pastor? Se a pessoa fez tentando agradar o pastor, não vai ter a recompensa. Agora, se a pessoa fez por amor de Cristo e por amor do Evangelho, porque quer ver a palavra sendo pregada, porque quer ver almas sendo salvas, pode esperar. Vai ter recompensa no céu e vai ter recompensa aqui na terra. Continuando aqui, olha. Se alguém der apenas com interesse de receber 100 vezes mais, não estará fazendo isso por amor ao Senhor e ao Evangelho, e sim por amor a Mamon, o falso deus das riquezas. Aquele que sonda os corações sabe qual é a verdadeira intenção de alguém ao dar ou ao renunciar, porque ele vê tudo em secreto. Por isso ele disse: e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mateus 6,4. Tanto na lei e os profetas, você sabe que esse termo, você é aluno do Master, você já aprendeu isso, né? Esse termo lei e profetas se refere ao Antigo Testamento, tá bom? É uma forma da Bíblia se referir ao Antigo Testamento, é dizer lei e profetas. Tanto na lei e os profetas, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, no Evangelho, nos demais escritos do Novo Testamento, o reino de Deus sempre promete recompensa. Isaías 62:11. Eis que o Senhor proclamou até as extremidades da terra: dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador. Eis que vem com o seu galardão e a sua recompensa diante dele. E já no Novo Testamento, olha a promessa de recompensa, Mateus 10:42. Aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Quanto vale um copo com água? Quanto vale? Suponha que você vá num atacadista para comprar
aqueles copos com água, aqueles lacrados, para vender no farol ou para qualquer outra coisa. Quanto é que você paga num copo daquele? 50 centavos. Em média é isso. Um copo com água mineral lacrado no supermercado você compra por 50 centavos. Então eu te pergunto, alguém pode ser recompensado por causa de 50 centavos? Um copo com água vale o quê? Não é nada, né? Só que olha como Deus é bom e fiel, galardoador dos que o buscam. Ele não esquece nem mesmo um copo com água. Às vezes, o ministro da palavra, o pastor, ele chega no altar para pregar, é o meu caso. Eu chego no altar para pregar e todas as vezes que eu chego no altar para pregar, já tem um copo com água lá, cheinho, que ninguém bebeu, que ninguém encostou, está lá aquele copo com água, porque alguém da minha equipe pensou, o pastor vai ficar agora falando lá no altar 1h30, haverá momentos que ele vai estar clamando, haverá momentos que ele vai estar cantando, haverá momentos em que ele vai estar falando mais suave, ele precisa de água, vamos colocar água para ele. E quer saber uma coisa? Eu nunca fico sabendo quem é que pôs a água, porque quando eu chego lá no altar para pregar, a água já está lá. Alguém já foi lá e já colocou. Mas Jesus disse que até um copo com água fria vai ter recompensa. Então pode ter certeza que o Senhor olhou para aquele obreiro que foi lá, que lavou o copo, que secou, que colocou a água mineral, que pôs lá, tudo arrumadinho. Ele tem uma recompensa por isso. Já pensou você chegar no céu e o Senhor dizer assim, ô fulano de tal, eu quero te recompensar aqui porque você era obreiro da Paz e Vida, e o pastor Ademir, toda vez que pregava, você ia lá e colocava água para ele beber. Imagina que legal. Jesus não esquece nada, não esquece nada. Então, é isso que ele está querendo dizer. Aquilo que você faz por amor a Jesus, por amor à pregação do Evangelho, vai ter recompensa. Agora, se ele recompensa até um simples copo com água que custa 50 centavos, imagina só o que ele não vai fazer, a forma como ele não irá retribuir aqueles que contribuem com muito. Porque se Deus te deu muito, é porque Ele quer que você contribua com muito. Ele não quer que você contribua com pouco. A viúva pobre deu pouco, porque ela tinha pouco. Mas do pouco que ela tinha, ela deu tudo. E Jesus elogiou. Já os que tinham muito, deram nada praticamente. Deram o que lhes sobejava, o que não fazia falta. E esses foram criticados. Se aqueles que tinham muito tivessem dado muito, Jesus teria elogiado, teria dito, esses aí têm muito, estão fazendo muito. Na medida que receberam, estão dando. Mas ele só elogiou aquela mulher que, apesar da sua pobreza, fez muito, porque fez o máximo que podia. Alguém disse uma frase, se você não puder fazer tudo, então faça tudo que pode. Continue comigo aqui, Apocalipse 22, verso 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão, a palavra galardão significa recompensa. O meu galardão, a minha recompensa está comigo para retribuir a cada um segundo a sua obra. Atenção, o Senhor vai retribuir a obra. Nós somos salvos pela fé, mas seremos recompensados pelas obras. Compreende? Significa que haverão pessoas que serão salvas e não serão recompensadas. Você se lembra de ter estudado comigo na aula de escatologia no nível expert? Nós estudamos lá sobre o tribunal de Cristo. Há o juízo final e há o tribunal de Cristo. O que é o juízo final? É o dia que Deus vai dizer, esse aqui está salvo, esse aqui está condenado. É o juízo final. E o que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é aquele momento em que o Senhor vai chamar apenas os salvos para recompensar a cada um segundo as suas obras. Nós, cristãos, não desprezamos as obras. Não desprezamos. A gente simplesmente separa as coisas. Eu sei separar o fato de que eu sou salvo pela graça. Eu sou salvo
pela fé em Jesus. Eu não sou salvo pelas obras. Agora, a minha recompensa não depende da minha fé. A minha recompensa depende das minhas obras. Se eu não estou fazendo nada para ser recompensado, por que eu vou achar que eu vou chegar lá no céu e vou ter uma coroa? Não. A coroa de glória, de vitória, o galardão é para aqueles que fizeram algo por merecer. A salvação não. A salvação não depende de obra de ninguém, depende apenas da obra de Cristo. O galardão, esse sim, depende das nossas obras. Vamos analisar alguns pontos interessantes deste sermão de Jesus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Esse aqui é um paradoxo. Aqui no meu canal do YouTube tem uma mensagem que eu preguei, chama-se Os Paradoxos do Reino de Deus. Jesus falava muitos paradoxos. O que é um paradoxo? É um pensamento que contraria a lógica que a maioria das pessoas acredita. A maioria das pessoas não vê vantagem nenhuma em ter fome. A maioria das pessoas não vê vantagem nenhuma no choro, na lágrima, na tristeza. Mas Jesus está dizendo que bem-aventurados os que têm fome, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que choram agora, porque eles vão rir depois. No versículo que nós acabamos de ler, Lucas 6, 21, Jesus revela um propósito de Deus: fazer justiça àqueles que sofrem e suportam o sofrimento. Não basta sofrer, é sofrer e suportar. A virtude está nisso, suportar o sofrimento. Logo, a pessoa que se vinga, ela não suportou, ela não aguentou, ela foi lá se vingar. Aquele que se vinga, que resolve tudo, confiando na força do seu próprio braço, não terá a justiça de Deus realizada em sua vida. A melhor opção é sempre deixar o Senhor fazer a justiça. Jesus disse que aqueles que têm fome seriam fartos, porque o Senhor trará o sustento. Jesus nunca apoiou o roubo, ainda que a pessoa esteja morrendo de fome. Quando uma pessoa rouba a comida, ela está resolvendo o problema com as próprias forças e isso impede o agir de Deus em sustentá-la. Porque Deus não rouba ninguém e nem apoia tal ato. Vamos ver 1 Coríntios 6, 10. 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ficou claro aí para você? Ladrões e roubadores não herdarão o reino de Deus. O motivo? Eu roubei porque estava todo mundo roubando. Eu roubei porque a ocasião era propícia. Era um momento de necessidade, eu estava precisando. Eu estava com meus filhos em casa passando dificuldade, eu estava com meu nome sujo, eu estava devendo agiota, a desculpa pode ser a que for. Deus não aprova. Bem-aventurados que agora têm fome, porque serão fartos. Ou seja, aquela pessoa que suporta confiando na provisão de Deus. Jesus garante que o Senhor transformará o choro em riso, e porque Ele trará o consolo para a tristeza ir embora. Eu acho lindo o Salmo 126, vamos ler aqui. O Salmo 126, verso 2. Você está chorando agora? Fica tranquilo. Olha o que Deus tem para você. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Olha o versículo 5, que forte. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria.
aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Andando e chorando. Você está chorando, é? Está sofrendo? Está doendo? Continue na caminhada. Continue andando. Pastor, mas está doendo, eu estou chorando muito. Andando e chorando. Não pare de andar. Mesmo chorando, continue na caminhada. Porque hoje o teu choro está tirando a tua alegria. Mas amanhã Deus vai colocar um sorriso nos teus lábios, um cântico na tua boca. Deus vai remover a tristeza do teu coração. Outro texto lindo do Sermão da Montanha está aqui, olha. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os humildes de espírito? Humilde de espírito é toda aquela pessoa que reconhece que pelo estado espiritual que tem, jamais seria salva. E que ela depende muito da salvação dada por Jesus para salvar o seu espírito. Uma pessoa que pensa que é salva porque merece, na verdade está sendo soberba de espírito e acha que será salva porque merece. Quando nós reconhecemos que somos falhos e pecadores, estamos sendo humildes de espírito, pois não temos condição de sermos salvos a não ser através de Jesus. Um dia Jesus contou a seguinte parábola. Ele disse que 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. Perceba que Jesus, na sua parábola, pegou os 2 extremos, o mais santo que tinha e o mais pecador que tinha. O mais santo, na visão daquele povo, era o fariseu. E o mais pecador de todos daquele povo, na visão do povo, era o publicano. Aí Jesus disse que os 2 foram orar no templo. O fariseu orava de olhos abertos, com a boca assim aberta e o peito inchado, e dizendo: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Olha, Deus, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo que tenho. E ele ficou engrandecendo a si mesmo na oração. Já viu isso? Cada uma, né? Ao invés de ele glorificar a Deus, ele glorificava a si mesmo, né? Louvado seja eu, né? Bendito seja o meu nome. Tem gente que é assim, cada uma. Esse homem orou desse jeito, de si para si mesmo. E por outro lado estava lá o publicano, tadinho, pecador da pior espécie. Mas sabe o que ele fazia? Batia no peito e chorava dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus perguntou: qual dos 2 desceu para casa salvo? Qual dos 2 desceu para casa abençoado? A resposta é fácil: o publicano. Porque o publicano não estava lá batendo no peito e arrotando santidade. Ele estava lá na presença do Senhor como humilde de espírito. Entenda, você tem que saber quem você é. Você tem que se portar com autoridade. Sabe na presença de quem? Na presença do diabo. Quando o diabo vier diante de você, para o diabo você não afrouxa, não. A palavra manda resistir ao diabo. Quando o diabo vier para cima de você, você diz: demônio, na minha vida você não vem, não. Na minha vida você não toca. Eu sou ungido de Deus, o sangue de Jesus me cobre. Eu não te aceito na minha vida. Para o diabo você não afina, não. Agora, na presença do Senhor Jesus, a presença dele, você se rasga, você se derrama, você se humilha, você se prostra. Você tem que ser humilde de espírito na presença do Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está em Mateus 5,5. Como é que pode o manso herdar alguma coisa? O manso, na lógica humana, é uma pessoa que qualquer um faz o que quer, né? Quando você tem um cachorro em casa e alguém te pergunta assim: é manso? Se você diz que é, já é motivo para a pessoa passar a mão, pegar no colo, botar o dedo na boca, puxar o rabo, fazer o que quiser. Por quê? Porque é manso, né? Experimenta dizer: saia bravo, rapaz, que você não chegue perto.
a pessoa já quer até ir embora de casa, porque o cachorro é bravo. Então, quando Jesus falou que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra, isso também soou estranho, porque os discípulos conheciam o Império Romano, que havia dominado com violência o mundo todo. E eles falaram, como assim um manso vai herdar? O que a gente aprendeu é que quem herda são os valentes, são os violentos, são esses que herdam a terra. Você vê como o reino de Deus é diferente do reino dos homens. Para explicar esse versículo, nós podemos ler outro, Provérbios 25, 28. Uma regra clara da hermenêutica bíblica é que a Bíblia explica-se a si mesma. Vou repetir. Regra clara da hermenêutica bíblica. A Bíblia explica-se a si mesma. Ou seja, você quer entender a Bíblia, pergunte para a Bíblia, porque a própria Bíblia se explica. Você lê Mateus 5,5, fala, não entendi, os mansos vão herdar a terra? Como assim? Você vai para Provérbios 25, 28, olha o que está escrito lá. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. As pessoas violentas geralmente morrem mais cedo. Isso já é comprovado cientificamente por causa das doenças, também é comprovado através dos noticiários, onde vemos diariamente a morte de pessoas que provocaram outras e etc. O manso é aquele que sabe se dominar, que não se entrega à provocação. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Só tem fome quem não se alimenta, só tem sede quem não bebe água. Logo, uma pessoa que vive fazendo justiça com as próprias mãos, já se alimentou de justiça. Entenda, se alguém fez o mal para você, você tem fome de justiça, você tem sede de justiça, aí você vai lá e se vinga. O que você fez? Matou a fome, matou a sede. Então você não tem mais fome nem sede de justiça, porque você já se vingou. Ela não tem fome de justiça. Jesus está dizendo aqui, Jesus mostra aqui que nós não podemos resolver as afrontas com as nossas próprias mãos, que quando estamos com fome, quem irá saciá-la é o Senhor e não a nossa própria resposta, ofensa, agressão, etc. Fácil não é. Não vou negar, não é fácil. Você será caluniado, afrontado, desafiado, traído, desrespeitado, dá nos nervos, sobe o sangue, dá vontade de ir lá e pegar a pessoa pelo colarinho e chacoalhar, dá vontade de falar umas poucas e boas, dá vontade de pagar com a mesma moeda, dá vontade sim, porque a gente é carne. Só que nós temos o Espírito, e o Espírito que está em mim se opõe à vontade da minha carne. Aí eu vou decidir quem que eu vou obedecer, a vontade do Espírito ou a vontade da carne. A minha vontade é torcer o pescoço do cara que está fazendo isso. A tua vontade é voar no cabelo daquela mulher que está falando aquilo, não é? Mas essa é a vontade da carne. Qual é a vontade do Espírito? Que você ore, que você diga, Deus, o Senhor está vendo que aquela pessoa está falando de mim? O Senhor está vendo como ela está querendo me prejudicar? O Senhor está vendo como essa pessoa está querendo puxar o meu tapete? Senhor, eu tenho fome de justiça. Eu tenho sede de justiça. Quando você ora assim, sabe o que Deus faz? Ele diz, deixa comigo, vou saciar a tua fome, vou saciar a tua sede de justiça. Aí Deus toma a situação na mão dele. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. No livro Evangelho Reunido, nós podemos ver uma fantástica explicação sobre o perdão. Porque somente aqueles que perdoarem serão perdoados por Deus. A oração do Pai Nosso deixa isso muito claro. Mateus 6 está lá a oração do Pai Nosso, e no final da oração, Jesus, que já tinha dito, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Ou seja, me perdoa porque eu perdoo. É isso que está dizendo a oração do Pai Nosso.
No final, Jesus volta no assunto do perdão e diz: porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o Pai também não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, há uma reciprocidade aí. Tem gente que gosta de receber o perdão, mas não gosta de dar. Gosta de saber que Deus apaga da memória dele os seus pecados, mas vive dizendo: eu nunca vou esquecer o que aquela pessoa fez comigo. Espera aí. Há uma incongruência nisso. Você quer ser perdoado, quer que Deus esqueça os teus pecados, mas quer o tempo todo jogar na cara de alguém o que ela já fez no passado. Você está errado. Você precisa rever teus conceitos sobre o perdão. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha o comentário do pastor João Ribe Palharim. O objetivo do Senhor ao ensinar esta oração não foi fornecer uma cópia para ser repetida indefinidamente, já que ele, 5 minutos antes, já havia se manifestado contra as orações repetitivas, e sim ensinar o princípio do perdão. Isso ficou claro no comentário que o Senhor fez logo após a oração. Sabe, os discípulos queriam aprender. Jesus ensinou: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Vai se referir a Deus? Chama Deus de Pai. Não fica procurando, ó, excelso, sublime, maravilhoso, estupendo. Não, Deus não está querendo essas palavras, não. Deus quer que você chegue para Ele e diga: Pai, Pai. Porque Pai é proximidade, é comunhão, é uma palavra afetuosa e respeitosa ao mesmo tempo. É assim que Deus quer que a gente se refira a Ele. Pai nosso, ou seja, Pai meu, Pai seu, Pai de todos. Então somos o quê? Irmãos. O nosso Pai está onde? No céu. Eu não posso esquecer que Deus está no céu, eu estou na terra. Eu não posso achar que eu e Deus estamos no mesmo patamar. Eu estou na terra, Deus está no céu. Então não vamos... Tem gente que vai orar, parece que está pegando Deus pelo colarinho e querer forçá-lo a fazer o que você quer. Então o objetivo da oração do Pai Nosso não era fornecer um textinho para você ficar repetindo. Me espanta que até igrejas evangélicas, que têm um conhecimento mais profundo da palavra, que têm a revelação da palavra, fiquem incentivando os seus membros a repetirem o Pai Nosso, assim como o catolicismo faz. O catolicismo ensinou o mundo todo a repetir e repetir textos decorados. Não era essa a intenção de Jesus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o nosso relacionamento com o Pai Celestial depende do nosso relacionamento com os nossos irmãos aqui na terra. Porém, ao dizer homens, Jesus mostrou que a abrangência desse princípio do reino alcança inclusive aqueles que não consideramos nossos irmãos. Quem não perdoa indistintamente não faz a vontade do Pai aqui na terra, não é ouvido por Deus, não alcança perdão e, consequentemente, ainda não recebeu o seu reino. O ensinamento é: sem perdão não há resposta de oração e muito menos salvação. Outro texto lindo do Sermão da Montanha está aqui. Mateus 5, 9 e 10. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pacificadores? Quem são? Os pacificadores são aqueles que anunciam a paz, o evangelho do Senhor. Jesus já sabia que este mundo chegaria em uma corrupção tamanha, que aqueles que fazem o que é justo seriam perseguidos, pelo simples fato de fazer o que é justo. O simples motivo de você fazer o que é certo é motivo para alguém te odiar, sabe? Você faz o quê? Ah, eu sou pastor. Ixi, a raiva de pastor. Mas que mal que eu te fiz? Não, nenhum. Mas por que você não gosta de pastor? Não, eu não gosto. Jesus falou que isso iria acontecer. Você é crente? Não gosto de crente. Escuta, mas eu te devo alguma coisa? Já te pedi alguma coisa e não devolvi? Já te pedi dinheiro e não paguei?
Já te fiz algum mal? Não, então por que você não gosta de mim? Ah, não, porque você é crente. Simples fato de você se converter já elimina metade de suas amizades. Já faz muitas pessoas que curtiam as suas redes sociais deixarem de curtir, sabe? A gente vê muito isso no meio artístico. Hoje em dia é chique ser crente, sabia? É chique, Tem muito crente famoso hoje em dia. Aí você pega um cantor que quando cantava sofrência, quando cantava romance, quando cantava músicas para animar festa, tinha milhões e milhões de seguidores aplaudindo, cantando. Quando ele lançava aquela musiquinha chiclete que gruda na cabeça e não sai mais, era aquela festa. Se esse mesmo cantor se converte e grava uma música em louvor ao Senhor, você pode reparar, uma enxurrada de pessoas que seguiam aquela pessoa porque admiravam a voz, porque admiravam a performance daquele artista, de repente param de seguir. Mas que mal ele fez? Ele só gravou uma música que fala de Jesus, que fala de amor, que fala de fé, mas aí a pessoa já muda. Então Jesus falou, você está sendo perseguido por causa da justiça? Fica tranquilo, fique em paz. A sua perseguição é por causa da justiça, Deus vai te recompensar. E aí ele diz, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Os cristãos foram perseguidos, presos, torturados, entregues aos carrascos e aos leões, num espetáculo grotesco, aplaudido e ovacionado pelos pagãos. Avisados por essas profecias, os cristãos suportaram tudo com paciência e fé. Ler as profecias a seguir, o princípio das dores, feitas há tantos séculos, é o mesmo que estar lendo um jornal de hoje. Porque ele profetizou sobre o nosso tempo. Então, você e eu somos odiados por causa do nome de Cristo. E não é motivo para você ficar triste, é motivo para você dizer, realmente, eu sou de Jesus, eu sou discípulo dele. Porque ele falou que isso iria acontecer com os discípulos, está acontecendo comigo, então eu verdadeiramente sou um discípulo de Cristo. Fique tranquilo, fique em paz, não entristeça teu coração, siga a sua jornada com Jesus, independente de quem te odeie, independentemente de quem te critique, de quem torça contra você. Na próxima aula estudaremos sobre os milagres que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra durante o seu ministério. Agora eu deixo para você um questionário com 5 questões. As 4 primeiras são de múltipla escolha e a última é um resumo do que você aprendeu na aula de hoje. Você vai me enviar pelo WhatsApp as respostas destas perguntas. Número 1. Leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com um X a única alternativa correta. A. Jesus veio abolir a lei. B. Os escribas e fariseus eram considerados pelo povo como os mais justos da terra. C. O Senhor foi um dos que cumpriu até as mínimas coisas da lei. D. Os fariseus eram os que menos observavam a lei. Número 2. O Sermão da Montanha foi direcionado a que público? Aos discípulos? Aos judeus? À multidão? Ou aos gentios? Questão número 3. Leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com um X a única alternativa incorreta. A pessoa que tem fome e sede de justiça é aquela que não faz justiça com as próprias mãos. B. O manso é aquele que sabe se dominar, que não se entrega à provocação. C. Não podemos nos vingar. A melhor opção é sempre deixar o Senhor fazer justiça. D. Os humildes de espírito são pessoas que passam por dificuldades financeiras. Preste atenção, eu não quero saber o que está certo e sim o que está errado nessa questão 3. Na quarta é a mesma situação. Eu quero saber o que está errado. Alternativa A. Os misericordiosos são aqueles que são capazes de perdoar. B. Os pacificadores são aqueles que anunciam a paz, o evangelho do Senhor.
C. Deus se limita a recompensar somente no futuro. E D. Jesus alertou que os seus servos seriam perseguidos. O que é que está errado aqui na questão 4? E agora você faz para mim um resumo do que você aprendeu na aula de hoje. Como eu prometi, eu quero te explicar como você faz para adquirir o livro O Evangelho Reunido, deixando claro a você que os livros do pastor João Ribe Palharim não são vendidos, não são. Esses livros são produzidos pela Paz e Vida e são distribuídos em nossas igrejas através dos pregadores do telhado. Quando uma pessoa quer adquirir um livro do pastor João Ribe Palharim, ela faz uma oferta missionária, ela faz uma oferta para os pregadores do telhado e adquire, portanto, este livro. Pastor, é uma venda que vocês estão fazendo? Não, porque eu não sei quanto você vai ofertar. Independente de quanto você ofertar, a quantidade de livros não muda. Por exemplo, se você ofertar R$50, eu vou lhe dar um livro. Se você ofertar R$100, eu vou lhe dar um livro. Se você ofertar R$500, eu vou te dar um livro do mesmo jeito. E se você ofertar R$1.000, eu vou lhe dar um livro da mesma forma. Porque o livro é para sua edificação. E é uma forma de nós dizermos muito obrigado por você nos ajudar a pregar o Evangelho. Se você quer adquirir o livro Evangelho Reunido, você vai fazer um Pix, vai fazer uma transferência eletrônica para esse CNPJ que está aparecendo na sua tela. É o CNPJ da Paz e Vida. Você fez o Pix da sua oferta, do seu dízimo, quem sabe? Você vai mandar o comprovante para o mesmo WhatsApp que você manda as aulas, que você manda os questionários. Aquele mesmo WhatsApp que você fala comigo, tá bom? Manda para mim, porque sou eu quem vou encaminhar para você o formato digital do livro, que é o e-book. O e-book tem o mesmo conteúdo, absolutamente o mesmo livro. A diferença é que você vai ler no computador, você vai ler no celular e não o livro de papel. Se você optar pelo livro de papel, é só você explicar, pastor, eu quero o livro de papel e não o e-book. E aí nós vamos te explicar como você irá fazer também para receber esse livro no formato tradicional. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, clica no gostei. Se quiser comentar, fique à vontade, escreva o teu comentário. Deus abençoe vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.